O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador. 7 de janeiro de 2022, primeiro pensando de 2022, agradecendo mais uma vez o carinho da audiência de vocês e hoje trazendo um programa que é uma homenagem que o Pensando vai fazer, a televisão vai fazer, ao inesquecível Dr. Paulo Azevedo, como o pessoal chamava, né? O Paulinho, Paulo Azevedo. Essa homenagem era para ter sido prestada a ele há vários anos, mas acontece que por que ela está sendo feita agora? Porque, infelizmente, no dia 12 de janeiro de 2011, Paulo Azevedo perdeu a vida na catástrofe, naquela tenebrosa catástrofe. Esse programa já era para ter sido apresentado há vários anos, mas não foi porque, infelizmente, o DVD extraviou e só agora, quando nós fizemos o programa 1000, nós conseguimos encontrá-lo. Então, como eu consegui encontrar o DVD do programa, o programa está íntegro, o programa hoje é uma homenagem a Paulo Azevedo, que, infelizmente, no próximo dia 12, completará 11 anos de morto, tá? Paulo Azevedo deixou um legado, não só na política, mas na história de Nova Friburgo. Então, o programa hoje é uma homenagem a ele. Esse programa foi gravado no dia 17 de dezembro de 2010, menos de um mês antes da morte dele, tá? Acredito que talvez tenha sido a última entrevista que ele concedeu, não me lembro de ter visto outra. Então, em homenagem a ele que o programa dessa noite, gravado em 17 de dezembro de 2010, está chegando na casa de vocês, tá bom? Vamos ao programa. Boa noite, caro amigo telespectador, cara amiga telespectadora. Sexta-feira é dia desse nosso encontro, sempre agradecendo a vocês por essa generosa audiência, por essa permissão para entrar na casa de todos vocês, e sempre procurando assuntos que sejam interessantes para a Nova Friburgo. Bem, vocês que estão acompanhando aí os últimos programas, eu diria, desde o programa de 15 de outubro, eu venho conversando com todos aqueles friburguenses que colocaram os seus nomes à nossa disposição. E eu tenho dito a vocês que essa ideia foi muito mais de prestar uma homenagem a eles, porque é sempre bom que a gente tenha nomes da nossa terra à nossa disposição. Então eu estou ouvindo todos eles falar um pouco sobre essa experiência e, claro, aproveitando também a presença deles, conversar um pouco sobre o presente, sobre o futuro, sobre pretensões. E quando nós temos políticos experientes, outros assuntos certamente aparecerão. E hoje eu estou recebendo um dos principais nomes da política friburguense. Já passou por 2 vezes pela Prefeitura Municipal Nova Friburgo. Nos últimos 30, 35 anos não se pode falar em política na cidade sem citar o nome deles. Quem acompanha a política sabe de quem eu estou falando. Quem não acompanha, espera um pouquinho mais aí. Vamos primeiro para os meus recados iniciais para conversarmos com esse importante personagem da nossa política. Vocês sabem que eu também vim dizendo nos últimos 2 programas, agora o terceiro, que o último programa do ano, o programa do dia 31, será um programa gravado no dia 28. E nesse programa eu estou convidando vocês a serem os personagens principais. Eu estarei com 3 telespectadores aqui do lado. É uma forma que eu tenho de homenageá-los por mais esse ano que vocês nos privilegiaram. Já temos aqui inscrito para o sorteio que eu farei hoje ao final do programa, Ronaldo Vanzilota, Ronaldo muito conhecido na nossa cidade, telefone final 87. Chico Abdala, nosso prefeito de Vila Nova, um telespectador aí assíduo, telefone final 30. Pantera, sempre Pantera, que vem ao vivo, mas liga, né? Final 64, telefone dele. Mais uma vez está o Pantera aqui prestigiando. Nilcinho Silva, quem não conhece o Nilcinho, seus causos, né? Nilcinho também prestigiando, pensando, telefone final 04. Valdir de Souza de Olaria também prestigia o programa final 66.
E José Duarte, nosso jornalista, telefone final 87. Se você quiser se agrupar, se somar a esses 6 que participarão do sorteio, serão 3 os sorteados, liga até o final do programa dizendo: quero participar do programa, seu número, e vocês estarão junto com esses 6. Feito? Vamos agora para aqueles outros recados. Eu começo hoje, infelizmente, tendo que falar de um fato que entristeceu-nos bastante essa semana. Na quarta-feira faleceu aos 70 anos o Aristóteles Queiroz Filho, o Ari, como era muito conhecido. Ari era uma pessoa que, além de ter muito tempo aí militado na área da comunicação também, era um colega de comunicação, foi um dos mais ferrenhos defensores das causas ambientais na nossa cidade. E ele sempre se impôs nessa questão, sempre de forma brilhante, com opiniões sensatas, mas incisivas. E, inclusive, ele foi um dos fundadores da Fundação Natureza, uma ONG, cujo objetivo até eu coloquei aqui para não esquecer: irradiar uma nova mentalidade às gerações atuais e futuras, onde o desenvolvimento humano e tecnológico possa conviver de maneira harmônica com a natureza. E, infelizmente, o Aristóteles nos deixou, o Ari, na última quarta-feira. Fica aqui o meu sentimento à família do Ari. Certamente é uma perda muito grande para a nossa cidade, não só para a causa ambiental, mas para outras questões também que ele se envolvia. E um abraço forte, carinhoso na Laura Muri, sua companheira de luta, de grande luta também. Laura, você e seus familiares, meus sinceros sentimentos. E a gente lamenta a perda do Ari. Mas a vida segue. Agora eu vou falar de aniversário. E vou falar do aniversariante aqui da TV Zoom. Fará aniversário amanhã o Silvio César Dantas Ruiz, nosso diretor, que de forma competente vem dirigindo a emissora junto com o Salvador, a Anelise e a Luciana. Então, Silvio, um abração para você, que o Papai do Céu continue iluminando seus caminhos, tudo de bom. Vamos falar de eventos, tem 2 eventos para eu falar com vocês. Um é a Cantatas de Natal. A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a nossa Associação Comercial, realiza nos próximos dias 18, amanhã, 21 e 22, 21 terça, 22 quarto, sempre às 20 horas, a Cantatas de Natal. É música sendo levada para o Centro Lari Conselheiro. Amanhã, dia 18, às 20 horas, lá na Casa de Cultura, o antigo fórum, o Coro e a Orquestra Batista estará se apresentando. Na terça-feira, às 20 horas, na Igreja Nacional das Graças aqui em Olaria, e no dia 22 de dezembro, lá na Igreja Santa Terezinha Conselheiro, o grande coral natalino, um coro de 6 corais, serão unidos 6 corais, cerca de 120 vozes e mais um show aí certamente. Então as cantatas de Natal é muito bom, na época está oportuna, começa amanhã às 20 horas lá na Casa de Cultura, segue terça-feira na Igreja Nacional das Graças em Olaria e na quarta na Igreja Santa Terezinha lá em Conselheiro Paulino, sempre às 20 horas. É um trabalho, quem me pediu para fazer a divulgação é o Marinho, nosso querido Marinho da Campesina, que sempre trabalhando com muito empenho. Peço aqui o Noé, que está me ajudando, a pegar esse final de semana, lá no... é o pessoal do Grupo Gama, nosso grande Jaburu e a sua turma, Tiago Guzzi Banda, Tempo das Delicadezas. Só a música de Chico Buarque, né? Chico Buarque é sempre muito bom. E esse nosso jovem, Tiago Guzzi, estará se apresentando amanhã. Hoje, começou hoje, já está se apresentando hoje, amanhã e domingo, às 20 horas no Centro de Arte. Quem quer ouvir uma boa música, vamos lá no Centro de Arte. Falar dos eventos, falar sempre da nossa PAI. Eu sempre costumo dizer para nós não esquecermos da nossa PAI. E a PAI nesse sábado estará também abrilhantando o seu encerramento com um grande concerto da nossa centenária campesina friburguense. Maguinho levará a campesina amanhã à PAI, junto aí com é o projeto Banda na Praça. Então isso aí é a união da prefeitura, das nossas bandas. E, excepcionalmente, dessa vez, será lá na PAI, amanhã às 10 horas, um grande concerto de Natal para as crianças da PAI, seus familiares e todos os convidados. Então, você que está do outro lado da telinha está convidado amanhã. A Campesina Friburguense é certeza de boa música. Então, vamos prestigiar amanhã a PAI, lá às 10 horas, lá na Aventura Spargoli. É um bom programa, não é? Lembro sempre também o disco de denúncia da Polícia Militar, não podemos esquecer, é o 25234590. Muita coisa a polícia vem resolvendo na nossa cidade com o disco de denúncia. Então, vamos aí prestigiar o disco de denúncia.
E agora aquele meu registro de sempre, que é alguma bronca de coisas que eu não gosto. Pois é, esses dias, eu acho que foi terça-feira, eu vinha caminhando pela Praça Getúlio Vargas, na minha frente uma senhora e duas jovens, umas jovens de 18, 20 anos, as três vinham conversando e cada uma delas estava com um pacote de biscoito na mão. Isso chamou a atenção, até umas duas meninas bem vestidas, bonitas. Elas vinham conversando, de repente, um recado... aqui, eu vou falar já. Obrigado aqui, Noé. De repente, a senhora que estava comendo biscoito pega o pacote dela e joga na rua, na calçada. Quer dizer, não é legal, né? Passa mais uns 15 segundos, uma das jovens também faz a mesma coisa, obviamente, né? Com esse exemplo, não poderia fazer diferente. Eu fico me perguntando, o que leva um cidadão, uma senhora, duas jovens, a fazer das nossas calçadas uma grande lixeira? Eu fico me perguntando, será que na casa delas elas fazem isso? Elas jogam lixo na sala, nos quartos? Certamente que não fazem. A nossa casa, a nossa cidade é uma grande casa. Tem que ser tratado com carinho. Primeiro que é uma falta de educação jogar lixo nas ruas desse jeito. Segundo, uma falta de carinho com o gari. O gari tem que limpar, é mais um trabalho para o gari. Para quê? Terceiro, esses sacos são materiais que não destrói facilmente, né? São materiais plásticos. Vai para uma boca de bueiro dessa aí, chove, entope, enchente. Quer dizer, não adianta a gente ficar cobrando só do poder público. Nós temos que fazer a nossa parte como cidadãos. E jogar lixo nas ruas eu considero uma das maiores faltas de educação, falta de civilidade. Como diz um amigo meu, falta de vergonha na cara, né? A verdade é essa, eu estou sendo até meio duro, mas tem que ser, porque isso me irrita muito. Deve ser a mãe, jogou, 15 segundos depois a filha joga. Eu não vi se continuar, a terceira deve ter jogado também. Então fica aí o meu recado, minha gente, vamos aprender a não transformar nossas ruas numa grande lixeira. Eu sei que muita gente não faz isso. Esses porcalhões hoje são minoria, mas temos que continuar combatendo. E uma das melhores formas, esses dias eu vi uma senhora falando isso para uma jovem. Ela estava chupando picolé, jogou o palitinho na rua. Minha filha, não joga na rua não, joga ali na lixeira. A garota ficou muito constrangida, foi lá, pegou e jogou. Mas nós temos que infelizmente fazer isso. Ou, infelizmente, terá que chegar a hora que nós vamos ter que nos transformarmos em Suíça, não é? Sair multando todo mundo, quem sabe, assim, doendo no bolso, os porcalhões. Não que ficarão educados, mas pelo menos aprenderão. Isso posto, vamos falar com o nosso convidado. Como eu já disse, é um dos principais personagens da política friburguense. Não dá para falar em política nos últimos 30, 35 anos. Talvez até um pouquinho mais. Não vou falar mais não, senão ele vai falar que eu estou dizendo que ele está mais velho do que está. E nele não está assim, né? Está um jovem ainda perante a nossa cidade. Mas eu estou falando de Paulo Azevedo. Obrigado, doutor Paulo, por ter vindo. Boa noite. Boa noite, meu caro Modesto, senhoras e senhores, amigos e friburguenses que eventualmente assistem este programa. Programa que tem uma repercussão realmente muito grande. Várias pessoas, muitas pessoas, comentam o seu trabalho, o trabalho da TV Zoom, a nível deste programa, quer dizer, cuja visão é levar a Friburgo uma noção daqueles que se propõem na responsabilidade da representação política a sua visão e a sua ótica sobre a sua cidade, sobre Nova Friburgo. De modo que, prima facie, quer dizer, desde o primeiro momento, eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar a direção da TV Zoom. Por suas ordens para as eventuais e possíveis perguntas que você queira fazer. Bem, nosso programa é ao vivo, sempre vem perguntas da rua também, mas as perguntas ficam para o final. Doutor Paulo, vamos começar a falar da sua passagem com esse programa. O objetivo maior, como eu disse, primeiro prestar uma homenagem a todos vocês que têm coragem de colocar o nome à nossa disposição. A gente sabe que se candidatar é uma coisa difícil, cansativa, complicada. E então a ideia inicial é prestar essa homenagem a todos os friburguenses que foram o que eu sempre chamo e defendo aqui, candidato da terra. Agora gostaria de falar um pouco sobre essa sua experiência.
O que a gente observou, eu não sei, é que nós não vimos muito o Dr. Paulo na rua, praticamente nós não vimos. Essa campanha para deputado, também não vimos muito carro de som, muitas placas. Por que essa campanha não foi assim tão incisiva? O que levou a ser uma campanha mais, digamos, mais devagar? Isso, falta de recurso financeiro, né? A grande verdade é que o poder econômico tomou conta da vida pública e da política. Verifica-se, ou verificou-se nessa última eleição, um derrame de dinheiro nesta cidade. Pessoas que não tinham a menor expressão política saíram panfletando recurso financeiro. E eu, não tendo recurso financeiro, apenas me limitei tão só a colocar o meu nome à disposição da população. Até porque eu trago comigo toda uma história de serviço prestado à cidade. E movimentei o Alto de Olaria, o Alto de Conselheiro, e fiz um trabalho de corpo a corpo, onde comecei pelo centro da cidade, mas, na verdade, eu não cheguei a todos os cantos de Friburgo exatamente por falta de recurso financeiro. Porque uma campanha política, hoje, mais do que nunca, ela tem que ter toda uma estrutura, e essa estrutura custa dinheiro. E você pega os nossos adversários, muitos dos quais, inclusive, que não tiveram nenhum serviço prestado a Friburgo, que não tem curso, que não tem emprego, não é? E tiveram uma votação extraordinária à base de recursos financeiros, etc. E eu tive um grande defeito na vida pública, e hoje eu confesso aqui. Eu nunca tive por trás de mim um grupo econômico. Eu acho que isso foi um erro, porque na medida que você tem um grupo econômico atrás de você, você se sustenta, embora sem comprometer-se. A verdade, no entanto, é que eu nunca tive, senão, o contato direto com o povo. E como eu fiquei afastado fisicamente da vida pública nos últimos 10 anos, até porque deixei que o povo tivesse a oportunidade de experimentar os vários segmentos da oposição que me fizeram ao tempo. A ex-prefeita, para que ela pudesse conduzir o seu governo, e aí entra um aspecto interessante. E é preciso que nós nos remontemos a esse fato. Nova Friburgo, a partir da minha ascensão à prefeitura, como homem de uma nova geração de homens públicos, trouxe consigo uma nova mensagem. Porque a geração que nos precedeu, a geração do Tiamâncio, do Heródoto, Feliciano, do Valdir Costa, do Vanor, do Alencar, e de tanto do Humberto Eujaique, do César Guilhem, toda essa geração de homens entregou Friburgo à nossa geração nas seguintes condições. Primeiro, Friburgo cresceu do ponto de vista físico, apenas da construção civil. Mas a infraestrutura pública ficou lá atrás, no tempo de Dante Laginestra. Então a cidade ficou sem esgoto, sem água e sem energia elétrica. A Companhia de Eletricidade Nova Friburgo, conduzida pela família Arpe, conduziu este processo durante 55 anos. E o que é que se viu? Falta de investimento. Os apagões, na medida que você tinha as tempestades, na medida que você tinha os raios, a cidade apagava. Um detalhe importante, apenas o primeiro distrito de Nova Friburgo, que compreende a cidade de Nova Friburgo, com 78 quilômetros quadrados, dispunha de energia elétrica, com a área suburbana
já agora numa extensão do 6º Distrito, Conselheiro Paulino. Apenas por isso mesmo, 65% apenas da cidade de Nova Friburgo dispunha de energia elétrica. O interior de Friburgo, portanto, 35% do interior ou do município de Nova Friburgo não dispunha de energia elétrica. Ao contrário, eram apenas energias monofásicas. Por exemplo, Campo Coelho. Campo Coelho você não preenchia ali um quadro da televisão. Lumiar, São Pedro da Serra, Cabritinha, Vadia, Macaé de Cima, em Campo do Coelho, Pilões, os Almeidas, toda uma infraestrutura que faltava. Você pega Rio Grandina, não tinha Amparo, todos eles tinham. Você pega, não precisa ir mais para o interior. Chega aqui no Alto de Olaria, na Rua Xingu, Tomatinho, vai para o Arraial de São Geraldo, Tomatinho. Quer dizer, então, Friburgo perdeu, ao longo desses 55 anos, a sua verdadeira capacidade de promover o desenvolvimento econômico. Por exemplo, ao tempo, os tecidos Bangu queriam se instalar em Friburgo e não tinha energia. Hoje, força de todo um trabalho que nós desenvolvemos, e é preciso que você saiba que eu fui o único prefeito em toda a história política de Nova Friburgo e durante os 55 anos da Companhia de Eletricidade que compareceu a uma Assembleia Geral. Interessante aqui, em assumindo o governo, a cidade com 3 metros d'água, aqui, por exemplo, em frente, a água tomou isso tudo aqui. E o que aconteceu? Eu chego na Assembleia Geral, o Edgar Arpe tomou um susto, porque jamais supunha que apenas nos primeiros momentos em que a cidade tomada de problemas, eu cheguei. Mas eu saí da prefeitura às 5 horas da manhã, fui em casa, tomei um banho, fiz uma barba e fui para o Rio de Janeiro e lá compareci à Assembleia. E nessa Assembleia estava toda a família Arpe com os seus vários segmentos. E o que aconteceu? Eu mostrei que Friburgo, a Companhia de Eletricidade, fez um mal enorme a Friburgo, em que você tem os separadores, por exemplo, nos postos, ainda de bambu, não era daquelas louças, os apagões, os elevadores paravam efetivamente quando aquilo, o corpo de bombeiro tinha que sair correndo para acudir as pessoas que ficavam. Era uma situação insustentável. Você chegava, por exemplo, no loteamento de São Luís, no Arraial de São Geraldo, você chegava na Rua Xingu, uma pessoa tomando banho aqui, o vizinho não podia tomar porque não havia energia suficiente. Portanto, isso tudo trazia consigo uma péssima qualidade de vida. E era preciso que alguém, de forma destemida, de forma idealista, por amor à cidade, envolvesse no processo e desse uma solução. Foi quando, então, a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, conduzida pela família Arpe, começou o processo de modificação dessa estrutura. E a primeira providência foi a instalação, ali na Júlio Arpes, na Avenida Euterpe Friburguense, a colocação do primeiro e grande transformador que aumentou a capacidade geradora de energia elétrica. Com isto, a companhia, o que fez? Vendeu, e ao fazê-lo, ao vender, a companhia vendeu para o grupo Cataguases Leopoldina, que chegou a Friburgo sem dizer a que veio. Chegou aqui pensando que isso aqui fosse Cataguases, em chegando na prefeitura, eu os recebi com o maior prazer, mas ninguém me disse a que veio. E na segunda reunião, eles pediram uma audiência, eu concedi, para cobrar à prefeitura o débito que existia de 1.800.000. Eu então disse,
me levantei, chamei o procurador e disse, prepare um ato para que a gente levante todo o débito que a companhia tem para com Friburgo. E aí criou-se um problema. Mandou-se um garoto para cá, o filho do presidente, um menino que não tinha a menor condição de conduzir esse processo. Até que, finalmente, recebi telefonema do governador Moreira Franco, do ministro Roberto Campos, o que estava havendo, como é que é. Eu expliquei a situação, que a companhia que havia assumido, ao invés, na verdade, de procurar dizer a que veio para investir, considerando os graves problemas de Friburgo, a primeira coisa que fez foi querer cobrar a prefeitura. E não se chega no município e se pede uma audiência para perguntar ao prefeito quando é que vai pagar a próxima fatura. Comigo, não. E nunca mais os recebi. Aí, quando então o ministro Dornelles do Trabalho me telefonou, Paulo, o que está vendo? Eu expliquei toda a situação e o ministro Roberto Campos falou, não, o senhor tem toda a razão, prefeito. Não podiam fazer isso. Finalmente, o ministro Dornelles, Paulo, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Olha aqui, para sentar aqui só tem um caminho. Tem que me dar, para Friburgo, a iluminação de Teodoro de Oliveira ao Baripu. Você, filho do Minguinho. Lá no Baripu, aquela iluminação. Depois, da fábrica Aga até a divisa com Bom Jardim. E de Conselheiro a Rio Grandina. E de Duas Pedras à Conquista. Feito isso, nós vamos sentar para conversar. E foi assim, e eles fizeram. Aí vamos lá, então agora vamos conversar. Chegaram dando alguma coisa para Friburgo. A partir daí começamos a estruturar a modernização de todo um projeto. E sabe quando é que eles investiram, Modesto? 60 milhões de reais em toda a infraestrutura energética de Nova Friburgo. Ao tempo, Friburgo tinha apenas, vejam bem, 44 megawatts só. E nós estamos no mínimo de 64 megawatts. O que significa dizer que havia efetivamente uma energia a menor. E a partir do momento que hoje, o que nós temos em Friburgo? Primeiro, eu extingui o setor de manutenção dos pontos de iluminação. Imagina, o contrato era assim, a prefeitura fornecia a lâmpada e a energia era fornecida pela companhia de eletricidade com lâmpadas incandescentes de 60 watts, de 100 watts e de 150 watts. Não, o que eu quero em Friburgo é que os senhores me tragam as lâmpadas, a energia mais moderna, as lâmpadas, vapor ou sódio. E que a área de abrangência chamada luminância, ela cobre um poste, termina, cobre com outro, e aí nós demos a Friburgo uma estrutura energética com dinheiro do particular, sem onerar o povo de Friburgo. Doutor Paulo, agora eu tenho que parar um rápido intervalo, que aqui eles me comandam. Eu estou vendo. Está vendo a braguinha ali? Então ele deu sinal. Mas eu quero só concluir essa parte para dizer o seguinte, segundo ele, 1 minuto. Isso, 1 minuto. Eu quero concluir dizendo o seguinte, a partir daí, nós começamos a colocar a primeira estaca extremamente importante para a vida de Friburgo, energia elétrica. Sem energia não há futuro. A gente vai para um rápido intervalo, voltando dentro de 2 minutos, hoje conversando com o Dr. Paulo. Claro, ele tem um passado de trabalho e ele aqui está falando sobre isso. Voltamos já. Vamos fazer um rápido intervalo, primeiro intervalo, daqui a 2 minutos voltamos com a continuidade desse programa, hoje em homenagem ao Paulo Azevedo, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para uma versão mais atual? Chegou o Corolla Fest. Condições imperdíveis em 3 versões de Corolla. Pegamos até 100% da FIP no seu Toyota usado. E a primeira parcela só após a Páscoa pelo Ciclo Toyota. Isso mesmo, a primeira parcela só para depois da Páscoa. E na compra de um Corolla Cross, você ainda leva um vale presente de R$500. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos retornando do intervalo, fazendo uma homenagem ao Paulo Azevedo, esse marcante nome da política friburguense e da vida de Nova Friburgo, que infelizmente se foi em 12 de janeiro de 2011, pouco menos de um mês dessa entrevista. Tá? Bem, estamos retornando hoje conversando com o Dr. Paulo. Ele já disse no primeiro momento sobre esse seu trabalho enquanto prefeito de Nova Friburgo com relação à energia elétrica. Agora também disse que durante cerca de 10 anos ficou afastado praticamente, e nós lembramos que aí quem digamos assim, um jovem cinquentão como eu, do tempo que o Paulo Azevedo andava nas ruas, tanto é que você passou a ser conhecido, era o Paulinho das ruas. Isso aí. Tá. Você acha, por exemplo, que esse fato de ter ficado esses 10 anos sem muito, digamos, aparecer na mídia, sem estar muito na rua, isso pode ter influenciado a votação sua, porque o jovem, de repente, não conhece esse seu passado, e hoje é tanta informação que o jovem se perde mesmo. Pode ter sido isso? É possível, inclusive, você tem toda a razão, até porque eu fiz isso com uma estratégia. Porque os meus adversários me combateram tanto, em função, por exemplo, da taxa de iluminação que eu criei, de R$ 3,65. Os meus algozes e adversários, eles me criticaram tanto que, ao término do governo, eu extingui a taxa. E, ao fazê-lo, eles assumiram o governo e a primeira providência foi criar a taxa. Bem mais alta, por sinal. Bem mais alta. E mais do que isso, me criticaram tanto dizendo que eu tinha vendido a água. Vendeu a água, não sei o quê, que a KF vai ser nossa, que a KF foi uma companhia de água e esgoto Nova Friburgo, criada por mim, com o fórum competente aqui de Friburgo. Tudo bem. O que aconteceu? Aconteceu que me criticaram tanto, rapaz, e no final tiraram a KF e botaram Águas do Brasil. E fizeram até muito bem, porque... E é preciso que saiba que durante o período em que a KF funcionou com o grupo que estava por trás, a Taico, foram investidos 80 milhões de reais no processo de fornecimento de água para Friburgo. E o que aconteceu? Hoje, em cada canto de Friburgo tem água. Não obstante todo um processo de estiagem, durante os últimos 5 meses, não faltou água em Friburgo em lugar nenhum. Nas áreas mais pobres, nos bairros, nos morros. Isto é um trabalho com uma visão futurística de 25 anos. Muito bem, para concluir esses aspectos, até porque eu devo falar sobre aquilo que
lá na frente. Mas eu só retornando a essa base, nós temos, por outro lado, aquilo que o Brasil conheceu. Porque, modéstia à parte, sem fazer o trocadilho do modesto, a verdade, no entanto, é que eu fui paradigma neste país ao criar a concessão do serviço de coleta domiciliar do lixo. Quem não se lembra do lixão da rua da estrada Friburgo-Teresópolis? Das moscas, dos urubus? Quem não se lembra dos porcos que lá estavam sendo criados? Quem não se lembra do córrego Dantas, em que as pessoas não podiam, que o hotel Vila Verde, de adversário político, tinha que manter as suas janelas fechadas? E que eu fui lá e dei uma solução com o Sebastião Pacheco, nós dois, conduzimos um processo e finalmente criamos a concessão no serviço de coleta domiciliar do lixo. E é preciso que saibam que a prefeitura só tem como competência significa a medida da atribuição. E essa medida da atribuição, especificamente, diz o seguinte: a prefeitura só tinha compromisso de coletar o lixo domiciliar, o lixo hospitalar. Fizemos um projeto, Modesto, uma coisa que vocês não conhecem. Nós temos a coleta, inclusive em consultórios médicos e de farmácias, com uma coleta seletiva e dirigida, com um funcionário paramentado, com a proteção no rosto, com uma fiorine especificamente para a coleta. Nós sabemos, não sei se ainda hoje a coisa funciona, pelo menos no meu tempo funcionou, quanto gasta em termos de quilos um médico no seu consultório quando faz um curativo, quando aplica uma injeção, que aquilo tudo ia embora para o lixo, vinha o toxicômano e injetava com aquele resíduo a cocaína ou coisa que o valha, e tudo isso terminou, tudo isso acabou. Modernizamos, estruturamos o comércio de Friburgo, teve que se adaptar aos novos tempos. O ABC ali atrás tinha vocês se lembram, ali perto do Gaguinho Automóveis, ali na transversal da Duque de Caxias, onde nós abrimos a Oliveira Botelho, desapropriando a casa do Carvalho, ex-fiscal de renda, para abrir, afinal, a Eugênio Miller, dando uma nova opção de tráfico a Friburgo, abrindo esta cidade. O que aconteceu em verdade? Ficava ali um depósito, uma caçamba da prefeitura, era um mosqueiro, era uma sujeira. O comércio, o que fazia? O caminhão passava, 2 minutos depois, botava o lixo. Quer dizer, não havia uma organização, não havia nada. Que, aliás, é preciso que você saiba, Friburgo não tem nenhum planejamento, de nada. De nada. Todo mundo que senta naquela cadeira o faz improvisadamente. Vou fazer isso aqui, pronto, depois vai embora. E vai largando os problemas. O único homem, eu falo isso com a maior tranquilidade de consciência, que começou a planejar Friburgo, fui eu. Por quê? A geração que nos precedeu, não obstante o trabalho que tenha feito e com os méritos que fizeram, a verdade, no entanto, é que entregou Friburgo com, por exemplo, Alberto Braune. Era um sumidouro. Chega na Galeria São José e pergunta, quando acionava um banheiro de um botequim ou de um bar, o que acontecia? Retornava tudo. E até o banheiro era fechado e não se permitia que ninguém usasse. Porque os prédios ali foram construídos, a chamada habitação unifamiliar. Era uma casa com 4 pessoas. Aí, de repente, apareceu um edifício que se chama a unidade multifamiliar. É todo mundo acionando o tanque, o chuveiro, o banheiro, etc. Vamos tocar, senão a gente perde um pouquinho aqui. Teve um fato aí, o doutor sabe que durante muitos anos, pejorativamente, falavam que o doutor Paulo era o pai da Gainf, não era isso? Isso aí. Aí veio a doutora Saudade, assinou no apagar das luzes
o 4º termo aditivo. O doutor Heródoto assinou o 5º. Então agora não tem mais um pai, pelo menos, né? Agora já tem pai, mãe e padrasto, pelo menos, né? Se for pensar assim, então é uma coisa que tem que ficar registrado. Se durante muitos anos, de forma pejorativa, falavam que o doutor Paulo era o pai, agora tem a mãe e tem o padrasto, pelo menos. Tem, eu sei disso, eu tenho eles. Ah, tem? Tem. Quer dizer, pelo menos fica ciente do seguinte, que os 3 últimos prefeitos da nossa cidade assinaram algum tipo de contrato com a HF, ou os Jaguars do Nova Friburgo. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas para que não fique debitado apenas numa conta de um, se acha que estão errados. E a gente há de reconhecer que o serviço de lixo na nossa cidade é um serviço de excelência, basta andar por aí e visitar as nossas cidades vizinhas. Agora vamos falar um pouquinho, voltar à nossa eleição por um fato. Fala-se que muita gente participou das eleições muito mais como um balão de ensaio para 2012. O doutor Paulo teria também feito esse balão de ensaio? Ou seja, o doutor Paulo pensa em 2012? Deixa eu só te colocar aqui um negócio que eu vi anteontem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, quando entrevistado pela TV Record, e quando a entrevistadora perguntar-lhe o seguinte: presidente, o senhor não fica chateado, isso dentro do avião presidencial, o senhor não fica chateado quando fala que isso aqui é aerolula? Ele disse: aqui, minha filha, o problema é o seguinte, quem fala isso são aqueles pequenos, são aqueles que têm uma mentalidade menor. O fato de um operário ter comprado um avião no valor de 90 milhões, dando uma estrutura à presidência da República, são os pequenos, são os menores, são aqueles que não têm a visão do futuro. E quando os meus adversários, porque ela aqui, é preciso que você saiba, nunca adversário nenhum me chamou aqui nesta televisão para fazer um debate comigo. Por quê? Sabe por quê? Porque não entendem. Sabe por quê? Porque, na verdade, não amam esta cidade, não nasceram aqui, não gostam de Friburgo. E eu dotei esta cidade da infraestrutura com o dinheiro dos outros. Mas dentro dessa visão que você colocou, eu não sou um balão de ensaio. Eu sou uma realidade que o povo conhece. Eu apenas, ao fazer... eu disse até ao Benício Valadares: Benício, você sabe que tem hora que eu me arrependo de ter saído candidato a deputado? Porque, na verdade, eu não preciso disso. Eu fiz uma coisa que é preciso que fique claro. Toda a oposição ao meu governo foi uma oposição maliciosa, maldosa, que envenenou esta cidade. Eu nunca nomeei filho, eu nunca andei em carro oficial. Eu nunca usei a estrutura municipal para parentes ou coisa que o valha. Não. Ao contrário. O Hospital Raul Sertão estava fechando. Friburgo não tinha unidades básicas de saúde. Eu implantei essas unidades em tudo quanto é lugar. Desde São Pedro da Serra, Lumiar, São Lourenço, Campo do Coelho, etc. Conclusão da história. Eu passei, e eu sei, eu até respeito, sabe por quê? Eles têm medo, sabe por quê? Aqui, ó, Papai do Céu me deu uma inteligência que eles não têm, porque eles não têm amor à cidade. E eu quero confessar a você o seguinte: a minha visão a nível de futuro é que Nova Friburgo, há um tempo, se caracterizou como centro do desenvolvimento da região centro-norte do estado do Rio de Janeiro. Hoje, todavia, nós não somos mais o centro de desenvolvimento desta região serrana. Ao contrário. Nós somos hoje uma cidade que estamos a depender basicamente do desenvolvimento regional integrado. Bom Jardim acaba de conseguir do governo do estado do Rio de Janeiro exatamente uma legislação que o beneficiou de forma a reduzir a incidência do ICMS. E algumas empresas estão se deslocando para lá. E Friburgo tinha que fazer o seguinte: vejam bem, nós temos aqui
O primeiro censo foi em 1940. Friburgo tinha 39.210. 10 anos depois, de 1950, Friburgo passou a ter 50 mil habitantes. Em 1960, 70 mil habitantes. Em 1970, 90 mil habitantes. Em 1980, 123 mil habitantes. Finalmente, em 91, 167 mil habitantes. Para, em 2000, ficarmos com 173 mil habitantes. Estamos aguardando agora o resultado do IBGE, cujos dados iniciais já foram ditos a respeito do seguinte: Friburgo tem apenas mais 4 mil. Está projetando cerca de 178 É brincadeira, há um esvaziamento nessa cidade. Mesmo, é verdade. É preciso que vocês saibam disso, é preciso que os homens públicos tenham a coragem de dizer que a economia de Friburgo está reduzida praticamente a quase nada. Você tem a fábrica de renda hoje que aluga espaço para outras empresas fazerem como depósito. Você tem a fábrica Ipu, você tem a fábrica de Filó que reduziu. A AGA só não fechou porque eu, Paulo Azevedo, prefeito, quando o Frederico Sichel me procurou dizendo que estava falido, o que aconteceu? Baixei um decreto, desapropriei o imóvel onde está a CAENF para salvar a fábrica e chamei o Frederico e disse: olha, você vai entregar a direção disso aqui aos trabalhadores. Quem é que sabe disso em Friburgo? E quem dirige a fábrica hoje são os trabalhadores liderados por aquele menino Abicalil, que nunca teve coragem de vir a público para dizer isso. Eu salvei a AGA. A AGA hoje começou a ser uma potência, graças a um trabalho que eu, prefeito, desapropriei o terreno, paguei a hipoteca no Banco do Brasil. Então, o que está faltando é o seguinte, veja bem, na minha visão, nós temos que convocar os prefeitos da região Centro-Norte Fluminense. São 12 prefeitos. E fazer aquilo que a União Europeia fez. Nós temos que fazer o chamado Planejamento do Desenvolvimento Regional Integrado. Verificar a verdadeira vocação de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Sumidouro, Trajano, etc. Feito isso, nós vamos estabelecer políticas de desenvolvimento regional integrado, como foi feito no Rio Grande do Sul, em Gramacho, em Caxias do Sul, e todos aqueles municípios daquela região se reuniram. Quer dizer, então, essa é a visão. Mas então, quando o senhor fala vamos, o senhor está dizendo... Mas não tem nem dúvida disso. Eu vou colocar meu nome para ser candidato a prefeito de Friburgo. Isso. Então, eu queria ouvir isso aí. Ou seja, nas urnas de 2012, nós teremos Paulo Azevedo na urna como candidato a prefeito. Se Deus permitir me der saúde, eu estarei exatamente... E vou começar todo um processo agora, porque eu deixei que meus adversários, que me criticaram tanto, assumissem o poder. O que fizeram durante esse período que estiveram? Nada, absolutamente nada. Me dá aqui o que fizeram: acabaram com a cidade, destruíram a cidade, não tiveram competência sequer para manter o que eu deixei, acabaram com o hospital, com a saúde, acabaram com toda essa... Só funcionou o lixo, mudaram de cor. A cor que eu tinha nos caminhões era a cor da bandeira de Friburgo. Aí botaram laranja. Quer dizer, agora mudaram a cor, botaram branco, porque o Heródoto com um sinalzinho de verde. Quando você falou no Ari, quem criou a APA, Área de Preservação Ambiental em Friburgo? O primeiro do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, então há uma série de coisas que nós fizemos para finalmente dizer o seguinte: acabaram com Friburgo, a economia está liquidada, o povo está indo embora de Friburgo, gente está indo para Macaé, para Rio das Ostras, para Niterói, porque aqui não há emprego, aqui não há nada, não há motivação, aqui não se faz mais nada, a não ser cobrar imposto. A reforma está aí. Enquanto eu fiz uma reforma, reduzindo os impostos e devolvendo às pessoas, anistiando, eu fui condenado nas urnas. E hoje, a minha adversária, ao tempo, fez a reforma, aumentou. Vê quanto é que vocês pagavam no meu governo e vê quanto vocês passaram a pagar no governo dela e no atual governo do Heródoto Mendes Meia. Vê lá.
O orçamento todo é de 320 milhões. Eu governei Friburgo com 40 milhões, com uma dívida de 42. E não cobrei nada a ninguém. E a cidade destruída. E outra coisa, depois que eu larguei o governo, vê aí as galerias que eu fiz, parou tudo isso. Friburgo precisa de um projeto de revitalização que eu comecei e que eu deixei isso já a nível de planejamento. Tá vendo lá que a plaquinha subiu? É aqui, pena. Aqui que eu me assim. empolgo. Você desculpa, Modesto. Mas não falta oportunidade, não. Você desculpe, eu vou me empolgando e... O doutor Paulo ficou muito tempo sem vir aqui, mas pode voltar. Aqui, Modesto. Aqui. Olha o termo aí, ó. De me criticar. Por que não apanharam de volta a mãe? Por quê? É verdade. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta nós vamos ver o que o nosso telespectador está perguntando ao doutor Paulo. Voltamos dentro de 2 minutos. Vamos para o segundo intervalo desse programa hoje, em homenagem a Paulo Azevedo, que infelizmente no próximo dia 12 completará 11 anos de morto. E, como eu expliquei no início do programa, só agora há pouco tempo nós conseguimos encontrar o DVD, por isso que demorou tantos anos fazermos essa homenagem. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para uma versão mais atual? Chegou o Corolla Fest. Condições imperdíveis em 3 versões de Corolla. Pegamos até 100% da FIP no seu Toyota usado. E a primeira parcela só após a Páscoa pelo Ciclo Toyota. Isso mesmo, a primeira parcela só para depois da Páscoa. E na compra de um Corolla Cross, você ainda leva um vale presente de R$500. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos retornando do segundo intervalo. Hoje, programa homenagem a Paulo Azevedo. Vamos ao restante do terceiro e último bloco. Bem, vamos lá conversar agora com os nossos caros telespectadores, o que eles estão dizendo para o Dr. Paulo. Começa pela Andréa Merique do Paysandu. Ela está dizendo o seguinte: Paulinho, para mim você é o melhor político que o Nova Friburgo já teve. Todos da nossa família o adoramos. Lucas e Matheus Emerick estão mandando um forte abraço para o Paulinho. Obrigado, minha querida Andréia. Andréia, estou com você e não abro, hein? Isso. Não pensa que eu esqueci você e o Cláudio, não. Hein? O Ney do Paysandu está mandando um grande abraço para o Dr. Paulo Azevedo. Obrigado, Ney. A Valdinéia faz questão de dizer, Valdinéia é baixinha do Prado. Beijo e um forte abraço no Dr. Paulo. Obrigado, Valdinéia. O Júlio do Alto Floresta, sua esposa, está mandando um forte abraço para o Dr. Paulo. Obrigado, Júlio. Um abraço na patroa aí. O Jorginho Sorrentino do PLC. Paula, sua família sente muito a sua falta. Um abraço, é um prazer revê-lo na televisão. A família dele está sentindo a sua falta. Obrigado, Jorginho. Mas daqui a pouco nós estamos aí. Vamos começar tudo outra vez, Jorginho. Me ajuda, hein? Essa aqui é quando ela está fazendo uma pergunta, vamos deixar para o final. O João do Cascatinha, parabeniza o programa e agradece o que ele fez no nosso bairro. Ele disse que, ele no caso você, o que você fez para o Cascatinha. E está dizendo que você fez, sabe bem o que você fez e te agradece por isso. Como é que é o nome? É o Jonas de Cascatinha. Hein? Jonas Cascatinha. Jonas, você sabe muito bem que todo esse esquema do Cascatinha, ninguém mais entrou aí, só eu. De modo que eu fico muito feliz e muito obrigado. A Deusa Serafim de Olaria está desejando um Feliz Natal a todos e dizer ao Paulinho que o povo precisa de você.
Neuda, você é um amor, você é professora emérita e você sabe o quanto eu gosto de você e amanhã, seu prefeito de Friburgo, está lá, hein? A Ivone de Olaria está dizendo a dona da toalhinha roxa. Deve te dizer alguma coisa, né? Um forte abraço para o Paulinho. Modesto, gostaria de dizer que o nosso atual prefeito Demerval está seguindo os passos do Paulo, rumo ao progresso. Está elogiando aqui o Demerval. Isso. A Sueli do Centro está dizendo, seu programa é ótimo e parabéns pelo convite ao Paulinho, sou fã número 1 dele. Mais um fã sua aqui. Obrigado, querida. Aqui uma pergunta também. Pergunta. A Leila Marques do Centro. Um Feliz Natal para você, Paulo. Muita luz e felicidade. Sou sua fã, uma grande admiradora. Obrigado, Leilinha. Agora sim, agora eu preciso da tua ajuda, porque são várias perguntas e eu só tenho mais 8 minutos e o seu poder de síntese de advogado. Bom que é, sabe fazer isso bem. O Carlos Alberto Cordeiro está dizendo o seguinte, Paulo, o que você acha dessa briga política na nossa cidade? E o que você tem a nos dizer sobre o concurso de 99? O concurso de 99 está ganho. Sempre esteve. Nunca. Eu sustentei o concurso de 99 até hoje. Não foi ninguém, não. Não foi sindicato, não foi ninguém, não. Fui eu quem sustentou com madeirinha, Manel. Hoje eu vejo o prefeito preocupado em consolidar um trabalho que nós trouxemos até aqui. Isso só deve a mim, e ao Madeirinha e ao Manel, que nós sustentamos ao longo de todos esses anos essa guerra. Já derrubamos o decreto, o prefeito tem que baixar um decreto, anulando o decreto anterior, entendeu? Isso é uma luta ganha, fácil. Eu sempre tive certeza Ele está disso. perguntando sobre essa briga política. Briga política, será que a gente está tendo uma briga política na cidade? O problema todo é o seguinte, é que, infelizmente, olha só, o doutor Jansen disse uma coisa muito importante na sentença dele. Ele diz que é um absurdo um governo que sucede ao outro, pelo simples fato de ter feito um concurso, de anular o concurso, criar o problema jurídico, como se fosse alguma coisa de pior, quando a Constituição diz que somente podem ter investidor no serviço público mediante concurso. E aí o que acontece? Eliminou-se um concurso, fez-se outro concurso, contratou 5.000 pessoas com autorização da Câmara e encheu a prefeitura para finalmente, isto sim, tá lá, ó. E este concurso, vocês vão ver. Nós vamos ganhar isso, mole. A Rosane de Olaria, essa aqui está pegando no teu pé. Ela está dizendo o seguinte, eu fui funcionária sua em 1990, me aposentei em 2001. Quando fui receber o fundo de garantia, o mesmo não existia. O que aconteceu? Que beleza, foi bom você me perguntar. Eu quero que você saiba que eu não paguei fundo de garantia de ninguém. O problema é que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que a lei votada na Câmara Municipal, que me autorizou a contratar você, era inconstitucional. E eu, durante todo o meu governo, eu depositei o fundo de garantia entendendo que aquele contrato era legal. A partir do momento que o tribunal disse que a lei era inconstitucional, era ilegal, o que aconteceu? Actus nullum non produit effectum. Ou seja, o ato nulo não produz efeito nenhum, é um princípio do latim. Em consequência, aquele dinheiro deixou de pertencer aos trabalhadores pela relação de emprego, que foi considerado nulo, e retornou à prefeitura. E você sabe quem recebeu? No dia 6 de fevereiro, 6 milhões de reais, foi a minha adversária política. E aí foram lá e disseram, foi Paulinho que sumiu com o dinheiro. Isso é brincadeira. E tem gente que acredita nisso. Ô menino, eu não ponho dinheiro de ninguém. Aquele dinheiro é da prefeitura, porque o contrato foi considerado nulo. O Chico Abdala, nosso prefeito, esse aqui já ganhou lá em Vila Nova, é o prefeito de Vila Nova, o Chico. Ele está dizendo o seguinte, o que existe de verdade quando o povo falou que o Paulo Azevedo pediu o voto para o Heródoto? É verdade, pedi mesmo. E sabe por quê? Porque acontece o seguinte, o outro, o Ney, vinha para me massacrar e me apunhalar pelas costas. Heródoto, ele na verdade, eu sabia que ele mentiu, enganou todo mundo e que não ia fazer coisa nenhuma. Eu que fiz tudo, levei pau, então deixei ele se eleger. Porque uma vez ele eleito, ele vai criar uma situação que logo depois eu chego aí. E foi esse o problema. É verdade, sim. Eu tive a coragem, a dignidade,
porque este garoto estava despreparado para o exercício do poder. Ele vinha com ódio, com vingança e, sobretudo, para me agredir, me atingir. Vocês viram na televisão o que ele fez? É Paulo, é Neuci, é não sei quem, aquela coisa toda me agredindo, de graça. Um rapaz que eu nem conheço. Agora ele está dizendo se você tem alguma relação com o atual governo. O governo, no caso aí... Nenhuma relação com o atual governo. Não recebi de nenhum deles, nem do Demerval, nem daqueles que lá estão, nenhum telefonema sequer. Nem aqueles que militam na minha intimidade. Ninguém me ligou para dizer, olha, Paulo, a não ser o De Vries e o Bonin, que me perguntou, ó, fomos sondados e tal. E eu falei, não, vocês devem ir sim, mas ninguém me procurou, ninguém falou, e eu preciso que vocês saibam. Todos que estão lá tiveram a primeira investidura por mim, eu que botei todos eles lá. Agora o Rogério do Catassone está perguntando o seguinte, gostaria de perguntar ao Paulinho quando é que ele vai assumir um cargo na prefeitura no governo Demerval. Pelo jeito não vai ser... O problema todo é o seguinte, como é que é o nome dele, Ricardo? Rogério. Rogério, eu não fui consultado, não fui ouvido, não fui cheirado, ninguém me perguntou nada, ninguém me chamou para nada. Eu, quando prefeito, eu botei todos eles lá. Hoje, você quer ver? Os filhos de todos que estão lá, estudaram durante o meu governo, eu dei cargo, dei posição, pagaram o estudo naquela base, e, no entanto, sequer recebi uma ligação de quem quer que seja. Paulo, só tem agora realmente 2 minutos. Então o Pantera do PDC que está aqui, mas ele pergunta, ele vai lá fora e liga, hein? Como é que vê a nossa atual situação política da nossa querida Friburgo, já que depois da sua administração não teve nenhuma atração turística? No caso aí, ele está reclamando da falta de atração turística. É isso aí, ô Pantera. O problema todo é isso, bicho. É que enquanto eu fui prefeito, eu dei ao povo de Friburgo divertimento, tudo de graça, fiz tudo. Eu só queria ver esse povo feliz. Montei uma estrutura de saúde, de calçamento, de energia elétrica, o bem-estar para todo mundo. Eu peguei 5 mil crianças na rede. Quando saí do governo, deixei 17 mil crianças na rede. Então isso é distribuição de renda, é amor à cidade. De modo que eu lamento profundamente esse estado de coisas que começou a partir do momento que eu perdi a eleição. O povo me tirou da mão o que eu tinha para servir. A Rosângela Eletromóvel, que está sempre prestigiando, ela parabeniza o programa Modesto e diz que você é um ícone da política. E você tem 30 segundos só para responder a ela se o trânsito de Friburgo tem solução. É questão só de fazer o que eu vinha fazendo. Eu abri, por exemplo, o Girassol para Conselheiro. Eu vim aqui agora, para esse programa, eu vim pela Grande Spinelli, Parque São Clemente. Eu não vim por lá. Eu comecei a fazer, por exemplo, Avenida Brasil, você pega lá do Pastão até o Prado, está aberto e asfaltado. O que precisa é abrir esta cidade. Tá certo. Paulo, a gente está chegando ao final. Tem aqui um recado do Nilcinho lá da banda Euterpe, dizendo que o novo coral da Euterpe, terça-feira, dia 22, às 20 horas. Mas aonde? Tem que perguntar lá em cima, pessoal. Onde é que vai se apresentar o novo coral da banda Euterpe, dia 22, às 20 horas? Deixa eu fazer aqui rapidamente o sorteio daqueles que irão participar do programa do dia 28, que eu vou gravar, que vai ao ar dia 31. Estou aqui fechando. Ronaldo Vanzilota, Chico Abdala, Pantera, Nilcinho, Valdir Souza. Doutor Paulo, nós não vamos sortear nem o senhor, porque sabe por quê? Os 3 que não foram sorteados vão brigar com a gente. Então vamos pegar aquele ali. Isso, pega briga com ele lá. Cartão vermelho toda hora tá esgotado. Tá, ele tá perturbando a gente. Pega aqui, ó. Vou jogar no chão. Apanha do chão. 3. Me dá 3 aí desse aí, por favor. Pronto. Isso. Agora o restante você pode botar na bolsa. Vamos ver quem virá comigo. Nilcinho. Nilcinho tem sempre grandes causas. Vai ser um programa com muita história. Pantera, que já está aqui. E o Valdir Souza. Então eu vou entrar em contato com vocês. Valdir Souza, Pantera e Nilcinho farão um programa comigo no próximo dia 28. Doutor Paulo, eu quero agradecer a sua presença. Já realmente estourei meu tempo, já tem 1 hora passado. Olha lá, tempo esgotado. Agradecer a sua presença, agradecendo também a presença do Manelzinho, que está aqui me acompanhando. Mas Manelzinho, agradeço até porque foi ele
que me permitiu contato consigo, que eu não tinha seus telefones, e deixar a televisão para uma rápida despedida, dizendo que certamente o senhor estará de volta Eu aqui. quero, antes de mais nada, desejar a todos vocês um Feliz Natal. Um ano novo muito tranquilo. Não obstante, os aspectos que se prenunciam da economia ano que vem, está bastante difícil para o povo brasileiro. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, sobretudo a convicção e a certeza de que estarei ao seu lado a cada minuto e a cada instante. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E obrigado, Modesto. E obrigado a vocês também da técnica e que estão aí por trás dessas câmeras. Recebo o meu carinho, meu abraço, a família, um Feliz Natal, um feliz Ano Novo. Bem, agradecendo a presença do Dr. Paulo Azevedo, sempre é um homem que tem um passado de um grande currículo, certamente então ele tem muita história, permite fazer um bom programa. Agradecendo também ao Manelzinho, agradecendo ao Pantera, e a equipe está sempre comigo aqui, Noé, Pádua e Pablo. E a vocês todos, principalmente meus agradecimentos por estarem nos acompanhando nessa hora. Uma boa noite a todos, até a próxima semana. Aí sim, o programa do dia 24 será um programa que eu gravarei na próxima terça-feira com o pessoal da casa, ou seja, eu farei uma homenagem a aqueles que me ajudam a levar o programa até vocês, ou seja, aqueles que fazem a TV Zoom, ser essa TV que agora completou 10 anos, com muita informação e principalmente com muita credibilidade. Uma boa noite a todos vocês. Enfim, chegamos ao final da reprise do programa de 17 de dezembro de 2010, onde Paulo Azevedo, acredito, tenha feito a última entrevista dele, pelo menos que eu saiba. Então, eu procurei com esse programa fazer uma homenagem a esse importante nome, não só da política, mas da vida do friburguense, que é de saudosa memória. Eu espero que seus familiares, aqueles que... O Paulinho, como era chamado por muitos, tenham gostado dessa homenagem, que é um pouco tardia, mas acredito que nunca é tarde para homenagear quem merece ser homenageado. Tá bom? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.